Olá, turma! Hoje, então, nós vamos falar, seguindo a sequência da nossa UC 5, apoiar e executar ações pertinentes ao desenvolvimento de pessoas, retenção, avaliação de desempenho e elaboração de plano de cargos e salários. Ontem, né, na nossa aula 3, a gente falou da importância de um plano de cargos e salários. E hoje, então, nós vamos falar especificamente sobre pesquisa salarial. O que é e qual a importância de uma pesquisa salarial, de um comparativo, né, entre os salários que a empresa paga. O que é, então, né? A pesquisa salarial ela é um instrumento para conhecer, comparar e acompanhar o posicionamento tanto dos salários quanto dos benefícios oferecidos pela empresa com aqueles praticados pelo mercado. Então, a ideia é saber se a remuneração que a empresa oferece, ela realmente está de acordo com a remuneração que o mercado oferece. Ontem a gente falou da importância do plano de cargos e salários e no nosso período de falarmos sobre descrição das vagas, de conhecermos a média de remuneração e ter uma remuneração média, né, de acordo com o que o mercado paga. Então, a forma de se fazer isso é realmente através de uma pesquisa salarial. Para que se faz uma pesquisa salarial? Ela serve, então, para fazer um monitoramento do mercado, saber como que acompanhar as tendências, o que o mercado de trabalho oferece, como que o mercado compõe os salários, né, dos seus colaboradores, e também serve de referência caso a empresa queira elaborar ou até implantar um sistema de remuneração. Como que se faz uma pesquisa salarial? Em primeiro lugar, é importante definir quem são as empresas selecionadas para participar da pesquisa. Então, quando eu quero fazer uma comparação salarial, eu não posso me comparar com qualquer empresa. Eu tenho que definir quais são os critérios de seleção para minha comparação. Isso é super importante, porque os salários, eles variam em termos de localização geográfica. Se vocês olharem, por exemplo, a média salarial de qualquer cargo, né, em regiões, por exemplo, como São Paulo, vocês vão ver salários, em média, mais altos que os salários praticados no Rio Grande do Sul. Só que isso também acontece porque o custo de vida numa cidade como São Paulo, como a capital paulista, é muito maior do que na região metropolitana de Porto Alegre, por exemplo. Então, é importante a gente, quando quiser fazer uma pesquisa salarial, levar esse fator em consideração, porque ele interfere, certo? Também interfere o porte da empresa. Claramente, uma empresa de maior porte, ela tem, se espera que ela tenha um maior fluxo de caixa e, por conta disso, ela consiga também conceder uma remuneração diferenciada para os seus colaboradores, com mais benefícios, com um pacote de vantagens maior do que empresas pequenas ou até microempresas. Os salários, eles também variam conforme o segmento de atuação da empresa. Por bastante tempo, o segmento industrial, por exemplo, ele foi conhecido por pagar salários melhores do que o comércio, né? Hoje a gente tem a área de serviços e tecnologia com uma média salarial maior do que em outros segmentos, né? E talvez o próprio momento que a gente esteja vivendo, em que há uma demanda muito grande por profissionais da área da saúde, também eleve a média salarial desses profissionais. Então, é importante também se comparar conforme o seu segmento de atuação. Se a minha empresa é uma empresa varejista, eu preciso me comparar com outras empresas varejistas. Se eu sou um prestador de serviços, bom, eu presto serviços em que área? E fazer uma comparação dentro disso, né? Existe o setor de educação, o setor de tecnologia, enfim. Fazer comparação dentro do meu segmento de
atuação. E a própria política salarial da empresa, né? A política salarial, lembrando que compõe aqui a evolução dos cargos, né? E também o pacote de benefícios que a empresa oferece, certo? Então, tudo isso faz parte. Eu tenho que estabelecer esses critérios previamente, né? Antes de fazer uma pesquisa salarial, para a gente não gerar uma pesquisa com um viés ou com uma distorção e que não me permita, então, fazer uma análise aprofundada. Esse não é o objetivo, certo? Para fazer uma pesquisa válida, eu preciso fazer uma pesquisa, então, que considere realmente a especificidade do meu setor de atuação para eu definir com quem que eu vou me comparar. Então, eu já falei bastante sobre benefícios, né? Então, isso é bem importante salientar. A pesquisa salarial, ela não é apenas sobre salário. Quando a gente fala de salário, a gente está falando do dinheiro que a pessoa recebe pela atividade que ela executa, né? Mas na pesquisa salarial, que muitos vão, de uma maneira mais correta, até chamar de pesquisa de remuneração, né? A gente precisa considerar, então, todos os fatores que compõem a remuneração. Quando a gente fala de remuneração ou de composto de remuneração, gente, nós estamos falando do salário, aquele valor que é depositado para o funcionário todos os meses ou quinzenalmente, mas também o seu pacote de benefícios. Existe plano de saúde, vale alimentação, vale refeição, plano odontológico, auxílio creche, auxílio educação, certo? Então, isso também faz parte, porque isso muda a percepção da pessoa quanto à sua remuneração. Eu já ouvi muitos profissionais dizendo, por exemplo, né? O salário aqui na empresa até não é, assim, o salário bruto até não é tão vantajoso, mas o meu pacote de benefícios, o plano de saúde que eu tenho, é muito difícil uma empresa oferecer esse mesmo tipo de plano de saúde com todas essas vantagens. Isso faz diferença. Então, muda a percepção da pessoa sobre remuneração, né? Também entra aqui a possibilidade de remuneração variável, né? Ou seja, comissões, gratificações, participação nos lucros e resultados, certo? Também faz parte do composto, então, de remuneração variável, e isso também tem que entrar, ser avaliado, né, numa pesquisa salarial, certo? E também a possibilidade de incentivos, né, como premiações, como bonificações, que a empresa possa vir a oferecer, certo? Então, tudo que de alguma forma muda a percepção de renda do trabalhador faz parte da pesquisa salarial, certo? Como que a gente pode fazer uma pesquisa salarial? A gente pode fazer a pesquisa salarial através de questionários, então seleciona um grupo de empresas conforme os critérios já informados antes, né, por localização, por segmento, por empresas que apresentem afinidade com o meu tipo de negócio, né, e encaminho questionários sobre, para cada uma dessas empresas, para o setor de RH dessas empresas, questionando quais são os cargos e a forma de remuneração. Pode ser feito através de visitas, em que, então, os profissionais são entrevistados. Essas entrevistas, gente, elas vão acontecer com os profissionais de recursos humanos, porque eles têm a informação toda. Eu não preciso, obrigatoriamente, né, numa visita a uma empresa, entrevistar um representante de cada setor, tá? Também pode ser feito através de reuniões com especialistas em salários, né? Isso é quase como no segmento de pesquisa a gente chama isso de um grupo focal, mas reuniões com pessoas, né, com profissionais que sejam especialistas em sistemas de remuneração e que eles tragam, então, como que eles têm visto o funcionamento do mercado. Pode ser feito por telefone, pode ser mandado o questionário por e-mail, certo? E também existem empresas especializadas, né, empresas de recursos humanos, que fazem periodicamente pesquisas. Então, eu também, enquanto empresa, posso adquirir
uma pesquisa já realizada por outra empresa. Normalmente, o que acontece é essas empresas que realizam pesquisas de cargos e salários, né? Os entrevistados, né, que são outras empresas de diversos segmentos, eles recebem o resultado já dessa pesquisa, né? Então, uma das vantagens de participar de uma pesquisa realizada por uma empresa terceira é justamente conseguir receber o resultado e o comparativo com de empresas já do teu próprio segmento, tá? Mas eu, enquanto empresa, né, vocês dentro das empresas que vocês vão modelar a partir de agora, vocês podem fazer também uma pesquisa salarial, certo? Não vai ter o mesmo nível de profundidade, né, do que uma feita por uma empresa especializada, mas pode ser feito sim, tá? O que a gente precisa considerar, ou seja, o que eu preciso organizar e planejar para fazer uma pesquisa salarial? Em primeiro lugar, eu preciso definir quais são os cargos que vão fazer parte da pesquisa salarial, porque eu posso fazer uma pesquisa considerando todos os cargos da minha empresa, né? Porque eu quero, como falei antes, implantar um novo sistema de remuneração ou implantar uma política salarial, caso eu ainda não tenha. Mas eu também posso fazer uma pesquisa de cargos específicos. Por exemplo, um exemplo real, inclusive, né? Há anos atrás eu trabalhei no Grupo RBS e eles tinham, foi mais ou menos na época que eles mudaram, agora eles já mudaram isso de novo, mas eles tinham migrado todo o parque tecnológico da RBS, né, a parte de tecnologia mesmo, né, tinha ido para o Tecnopuc. E um dos motivos de fazer essa migração era justamente estar próximo de outras empresas de tecnologia, né, e conseguir, assim, atrair melhores profissionais. Só que isso só aconteceu depois que eles fizeram uma pesquisa também salarial e identificaram que eles estavam pagando, eles até pagavam acima da média de mercado. Bem interessante isso, eles pagavam o salário do pessoal de tecnologia no Grupo RBS, ele era um salário acima da média de mercado, mas as pessoas não ficavam porque não identificavam, na época, o Grupo RBS como uma empresa voltada para a tecnologia. Então, eles achavam que isso impactava negativamente no currículo. Então, por isso que o grupo acabou, por um período ali de, não me lembro quantos anos, ficando lá no Tecnopuc para também mudar essa imagem e conseguir manter profissionais qualificados na área de tecnologia. Mas, voltando na época, eles fizeram uma pesquisa e identificaram isso, que eles pagavam para os profissionais da área de tecnologia, pagavam acima da média de mercado. Mas foi uma pesquisa segmentada, né, envolvendo a área de tecnologia, tá? Eu preciso, a partir, então, desses cargos, ou mesmo dos setores, quero fazer uma pesquisa salarial referente a um determinado setor da minha empresa, né? O setor comercial, o setor setor educacional, no caso do Senac, certo? Eu preciso, depois de fazer isso, escolher, então, quem são as empresas que eu quero que participem da minha pesquisa, porque vão me trazer, então, dados relevantes no sentido de empresas com as quais eu consigo me comparar, certo? Não faz sentido, por exemplo, uma empresa pequena de varejo, um lojista local só de uma cidade, né, fazer uma pesquisa salarial considerando a Renner como referência, certo? Porque é uma varejista multinacional. Ele não tem como se equiparar, certo? Depois de eu definir quem são as empresas que eu gostaria que participassem da pesquisa, eu preciso fazer contato com elas e formalizar o convite. Então, também é importante que eu faça um levantamento aqui de número de empresas participantes um pouco maior do que eu gostaria, certo?
porque nem todas vão aceitar o meu convite, algumas talvez até sequer respondam ao meu convite, tá? Então, eu preciso fazer uma definição aqui com uma amostra, a gente chama isso de amostra, né? Um pouco maior do que eu quero para garantir que eu consiga ter um número que viabilize a análise, tá? A partir desse planejamento aqui feito, quem que eu vou pesquisar, né, dentro da empresa e quem que eu vou usar de referência fora da empresa, eu preciso fazer a preparação, então, do caderno de coleta. O que é o caderno de coleta? É o questionário. Quais são as informações que eu vou fazer pensando em quais são as perguntas que eu vou fazer, pensando em quais são as informações que essas perguntas vão me trazer. Então, eu também já tenho que, sempre que eu vou elaborar um questionário, seja de pesquisa salarial, de pesquisa de mercado, de pesquisa de fornecedor, eu já tenho que pensar a pergunta imaginando como que o meu respondente vai responder ela, vai me trazer a resposta para ver se realmente é aquilo que eu quero saber, se aquilo consegue me possibilitar uma análise. Preparado o caderno de coleta, então a gente vai a campo, faz a coleta das informações através do método que a gente definiu, telefone, presencial, por e-mail, certo? Considerando também que cada um dos tipos de coleta me traz tempos de resposta diferente. Se eu faço uma coleta por telefone ou presencial, eu tenho a resposta imediata. Se eu faço por questionário, né, eu tenho um tempo de resposta diferente. Recebendo as informações, então a gente vai para análise dessas informações. E eu também vou precisar fazer filtros aqui, porque talvez nem tudo que seja trazido no meu questionário, né, nas respostas das pessoas, sejam informações que, para mim, naquele momento, sejam relevantes, tá? E a gente tabula essas informações, ou seja, faz um compilado dessas informações para permitir, então, fazer as análises, né, e aí, assim, devolver as informações, então, aos participantes da pesquisa, que é, bom, qual é a média salarial do setor, daquele cargo, e o quanto que ele está próximo ou distante daquela média, né? Quando a gente faz a devolução dessa pesquisa, tá? A entrega é de forma confidencial, ou seja, a gente não revela o nome de cada uma das empresas, né? Porque a gente está falando de salários de pessoas. Por mais que eu não coloque ali o nome dos funcionários, vocês sabem, o mundo é pequeno, na verdade, então eu sei que Joãozinho exerce determinado cargo na empresa X, então se eu tenho a pesquisa salarial e os dados da empresa X estão disponíveis abertamente, eu consigo saber o quanto que ele ganha. Isso nem sempre é interessante. Isso é obrigatório em empresas públicas, mas não em empresas privadas, né? E aí aqui existe então uma questão de segurança da informação até, né? Então a gente vai informar lá no início do relatório quem são as empresas que participaram, mas em termos de comparação de médias salariais, a gente não demonstra cada uma das empresas por nome. A gente vai dizer, bom, das 10 empresas pesquisadas, a média salarial para analista administrativo foi de R$ 2.700. Duas empresas pagam 25% acima dessa média, uma empresa paga abaixo dessa média, certo? Mas sem revelar os nomes. Aqui eu deixei duas referências para vocês, tá? Existe o salariômetro da FIPE, onde a gente também consegue lá pesquisar por funções a média de salários pagos, né? Aqui nesse link vocês conseguem, então, mais instruções sobre como fazer uma pesquisa salarial e qual a importância. E também tem um e-book disponível lá para vocês sobre a importância do plano de cargos e salários e da pesquisa salarial, certo? Qualquer dúvida, pessoal, eu estou à disposição de vocês. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Um abraço.